Contratos de empréstimos de produtores rurais. É normal na atividade agrícola o produtor rural precisar de recurso para desenvolver a sua atividade. E por esse motivo ele se recorre às instituições financeiras, aos bancos, cooperativas de crédito. Mas aí está um grande problema. É que bancos e cooperativas de créditos vêm cobrando as mesmas taxas de juros. A advogada de Pompéu, Viviane Bonfim, orienta os produtores rurais a terem maior cautela. Na realidade, o produtor rural ele já está sujeito a dificuldades pela própria natureza da atividade agrícola. Nós sabemos que o agronegócio, para se desenvolve no campo, ou seja, é uma empresa a céu aberto, sujeita a todas as intempéries climáticas, a dificuldades na lavoura, dificuldades com relação a perdas na própria lavoura, perdas de animais e muitas dificuldades, inclusive de mercados. Nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia mundial, e esse problema da pandemia aumentou muito os custos das fazendas, aumentou os custos para desenvolver as atividades dentro das fazendas e também diminuiu muito o preço de alguns produtos. Nós vemos como exemplo o preço do leite, que é um produto que possui um alto custo na sua produção, mas na hora de comercializar, o produtor rural vê o seu produto sendo vendido a um preço muito baixo. Infelizmente, em algumas das situações, a conta não fecha. Além disso, além de todas essas dificuldades que eu citei aqui, ainda temos a situação de algumas irregularidades que são identificadas nos seus contratos de financiamentos rurais. É normal na atividade agrícola o produtor rural precisar de recurso para desenvolver a sua atividade. E por esse motivo ele se recorre às instituições financeiras, aos bancos, cooperativas de crédito. E em alguns contratos nós verificamos que não é respeitada a legislação permitida e a limitação de juros. Nós vemos aí situações que vêm a prejudicar ainda mais a atividade que é sofrida no campo, que é difícil, e ainda tem essa questão das irregularidades e ilegalidades nos contratos. O trabalho ele é voltado para a defesa do produtor rural, que se encontra com dificuldades no pagamento das suas parcelas do custeio, dos seus investimentos realizados na sua produção agrícola. E o foco principal do nosso trabalho realmente é os financiamentos rurais, contratos de crédito rural e todos os contratos rurais que o produtor rural ele se envolve para desenvolver a sua atividade produtiva. Outro objetivo que nós temos aqui é evitar demandas judiciais. Nós sabemos que no Brasil existe uma grande massa de demandas que podem ser evitadas. Por esse motivo, nós tentamos uma solução amigável administrativamente, evitando assim as ações desnecessárias. Só entramos com as ações judiciais no momento que não somos respondidos pela instituição ou pela empresa que estamos tentando negociar e não há nenhuma resposta com relação à demanda daquele produtor rural. A nossa entrevista de hoje, o tema é revisão de financiamentos e contratos rurais, feita entre as instituições financeiras, cooperativas de créditos e bancos. Qual a diferença, Viviane, de um contrato de financiamento feito por um banco e de uma cooperativa de crédito para esses produtores rurais que estão lá na lida diária, na batalha no campo? Bom, na realidade, não deveria ter nenhuma diferença entre um contrato que o produtor rural busca o crédito em uma instituição financeira, em um banco comum, e um banco cooperativa de crédito. Não deveria existir nenhuma diferença com relação a isso, uma vez que os recursos de crédito rural, eles estão sujeitos a uma legislação que limita as condições dos contratos. Limita os juros que são aplicados no contrato, limita também a questão da capitalização desses juros. Ou seja, existe uma série de regras que tanto os bancos quanto as instituições cooperativas de crédito devem respeitar. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto, né? Na prática, vemos alguns contratos, inclusive de cooperativas de crédito, em que o juro é muito acima do juro estabelecido pelo governo federal. Todos os anos, os produtores rurais
inclusive conhecem alguns dos seus direitos e sabem que todos os anos o governo federal, através do Plano Safra, lança todos os limites estabelecidos para o crédito rural. O ano Safra sempre ele finaliza no mês de junho e inicia no mês de julho para a safra subsequente. Então, todos os anos há essa limitação dos juros. Porém, o que nós vemos é haver um aumento desses juros de forma totalmente abusiva, onde o produtor rural não pode sequer discutir essa questão dos juros. Por quê? Porque ele precisa daquele recurso. Quando ele discute muito, o que pode acontecer? Pode acontecer do banco ou a cooperativa de crédito se negar a oferecer o recurso para ele. O produtor precisa do dinheiro para custear a sua atividade, então ele acaba aceitando aquilo ali e acaba pagando muitos juros abusivos. Quando o produtor rural se vê prejudicado por qualquer contrato, qualquer abusividade naquele contrato, ele deve buscar uma assessoria jurídica especializada em crédito rural. Porque se ele buscar uma assessoria que não é especializada no crédito rural, pode acontecer algum equívoco, algum engano por parte daquela pessoa que está tentando resolver e não entender as nuances do agronegócio, não entender as nuances dos contratos e, às vezes, como eu disse, por equívoco, querer entender e equiparar um produtor rural a um empresário comum, o que não pode acontecer de forma alguma, pois, como eu disse, como expliquei, o agronegócio ele se desenvolve a céu aberto, né? E existem situações totalmente diferenciadas que socorrem o produtor rural. Em Pompéu, quais que são as maiores dificuldades enfrentadas por estes produtores rurais que estão endividados? A maior dificuldade desses produtores rurais está em relação a conhecer os seus direitos. Eu vejo que, infelizmente, falta muita informação. O produtor rural hoje, ele se vê com tantos deveres a cumprir, com tantas obrigações a cumprir, que se esquecem que também são possuidores de direitos. Possuem direitos que socorrem esses produtores rurais justamente no momento da dificuldade, no momento de uma perda de safra, no momento de uma perda de animais, no momento de dificuldade na comercialização dos seus produtos. A própria legislação que socorre o produtor rural, que estabelece as condições do crédito rural, ela diz o seguinte, que é um direito do produtor rural, quando ele tem essa perda na propriedade, perda na lavoura, perda de animais ou dificuldade de comercialização, é um direito dele prorrogar a dívida, ou seja, ele pode alongar aquela prestação que iria vencer em uma nova carência, em novas condições, dentro da sua capacidade de pagamento. E ele também pode renegociar o contrato respeitando aquele contrato original. O que não pode, de forma alguma, é o produtor rural ser negado esse direito, porque é direito, não é uma faculdade da instituição financeira ou da cooperativa de crédito ela julgar se o produtor ele é possuidor daquele direito ou não. É uma obrigação legal que o banco ou a cooperativa de crédito realize a prorrogação da dívida do produtor. Muitas das vezes o que nós vemos, como você disse, de dificuldade, é que o produtor não tem acesso a esse direito e o banco ou a cooperativa realiza uma renegociação onde retira aquela proteção do crédito rural e transforma o contrato de crédito rural em contrato comercial comum, com taxas de juros mensais, com multas exorbitantes, com condições abusivas, situações que, se o contrato já estava difícil de pagar na situação original, ele fica muito mais difícil de ser honrado. Isso vem provocando muitos transtornos neste meio de produção em Pompéu e região, com percas inclusive de patrimônios e instabilidade familiar? Sim, isso acontece muito porque, como o produtor rural não conhece o seu direito, o banco, a partir do momento que ele se encontra em atraso nas suas prestações, o banco irá executá-lo na justiça. E a partir do momento que o banco executa na justiça, muitas consequências podem gerar na vida daquele produtor rural. Ele pode sofrer penhora de bens, penhora de gado, penhora de maquinário, penhora na sua lavoura, penhora do imóvel que é dado em garantia no contrato. Então, o que pode acontecer é o produtor rural perder toda a sua propriedade e bens que ele lutou por anos a fio, às vezes por gerações para construir.
E hoje em dia, ainda com a questão da alienação fiduciária nos contratos, não é necessário nem o banco executar o contrato na justiça. Ele já pode levar o contrato diretamente no cartório de protesto para protestar aquela dívida e já automaticamente gerar uma conversão do patrimônio em favor do banco. Ou seja, é muito mais rápido hoje para o banco ou cooperativa de crédito tomar o patrimônio do produtor rural em caso de alienação fiduciária do que quando se dá o imóvel em garantia tão somente no contrato, sem a alienação fiduciária. Porque com a alienação fiduciária é possível executar sem precisar da justiça. Já quando não existe a alienação fiduciária, o banco obrigatoriamente deve executar o contrato na justiça. Por isso que deve ser analisada a situação cada caso e com a máxima urgência possível. Se o produtor rural receber em sua propriedade qualquer citação de oficial de justiça ou qualquer correspondência de cartório, deve procurar os seus direitos urgentemente para evitar a perda da sua propriedade.